Oi, pessoal. Muitas pessoas ainda com dúvida sobre a valorização e a desvalorização do dólar. E hoje aqui comigo um especialista, economista e professor, Lucas Desordi. Boa tarde, Lucas. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Com esse cenário, ainda pessoas têm dúvida de como valoriza ou desvaloriza o dólar. Como podemos explicar para essas pessoas de uma forma que elas possam entender? O dólar, ele representa, né, em primeiro momento, assim, o preço da moeda estrangeira. Então, por exemplo, dólar lá 5,40. Então, são necessários R$ 5,40 para você comprar um dólar norte-americano. Na essência dos funcionamentos do mercado, e o mercado de divisas não é muito diferente, ele segue uma lógica de oferta e demanda, né? Então, por exemplo, se entra muito dólar na economia brasileira, a gente costuma ter uma queda do preço, ou seja, o dólar vai de 5,40 para 5,20, 5,10, 5 e quem sabe até para 4,80. Se a gente tem uma saída muito forte do dólar, uma crise internacional, crise financeira, Covid teve isso, né? Covid judiou da economia brasileira, aquele dólar que a gente gostava de 4,10, ele foi para 5,50. Então o preço sobe. Então o preço ele se movimenta com base na questão de oferta e demanda. Hoje, respondendo a tua pergunta, assim, o que a gente observa mais na economia brasileira como a gente está com uma taxa de juros muito alta, muito significativa, a gente vê recursos de curto prazo vindo para o Brasil, que a gente chama de, um termo em inglês que é carry trade, ou seja, ele faz um trade, ou seja, faz uma troca internacional, assim, principalmente por títulos brasileiros que pagam juros muito altos, sabendo que a Selic está em 15. Então, nesse ano a gente observou no curto prazo uma entrada expressiva desse recurso, ou seja, de moeda estrangeira, de dólar vindo para o Brasil, tanto que a bolsa também subiu, também, né, no movimento aí do mercado financeiro, e, né, a gente teve essa valorização. Lembrando que no dia 2 de janeiro de 2025, ou seja, né, na primeira abertura do câmbio, o câmbio ele começou o ano a 6,20, e hoje a gente está falando de um câmbio mais próximo de 5,38, 5,40. É uma queda de mais de 13% do câmbio. Então isso mostra que entrou capital na economia brasileira. Então, nesse cenário, professor, é o momento de a pessoa investir ou não investir no mercado financeiro? Se a gente for observar assim no mercado financeiro, eu acho importante você estar posicionado assim em algumas estratégias. Assim. Por exemplo, eu acho que ficar comprado em dólar, o custo é muito alto, porque os juros está muito expressivo, muito significativo. Então, se você tiver um foco de investir no mercado de divisas, assim, hoje o mais seguro assim para um operador do mercado financeiro, o mais seguro é você ficar vendido numa moeda estrangeira, ou seja, ficar apostando que o dólar pode cair mais, apesar que a grande queda dele já foi, né? Isso já foi precificado, já foi movimentado pelo mercado. Agora, do ponto de vista macroeconômico como um todo, existem aplicações também interessantes assim que o investidor ele deve focar. Por exemplo, eu particularmente entendo que o risco macroeconômico vai ceder, que é o processo inflacionário. Sim. O risco macroeconômico essencial é o processo inflacionário. Se o processo inflacionário vai ceder na economia brasileira, a gente tem vários elementos que estão mostrando isso, por exemplo, queda no preço das alimentações, redução no crescimento da oferta de empregos na economia brasileira e, sobretudo, a forte queda na taxa de câmbio, tá? Todos esses elementos mostram que a inflação de 2026 ela vai vir bem mais fraca, em torno de 4,10, eu acho que até já dá para pensar numa inflação de 3,8, ou seja, eu acho que o Focus está bem pessimista com a inflação em 4,20 para 2026. Eu acho que essa inflação pode ceder um pouquinho mais. Dito isso, o pré-fixado também é uma boa oportunidade, uma excelente oportunidade. Então, por exemplo, lá você vê lá o Tesouro, né, pré-fixado, que é a famosa LTN, pagando juros 13,8, 13,7, é muito bom, né? É uma boa posição. Outra coisa também, né, para quem gosta de tomar um pouquinho mais de risco, né, CRI-CRA, que são créditos privados, que é isento do imposto de renda, debêntures, assim, que tem um pré-fixado, aí juros maior ainda, às vezes 14, 15, 16% ao ano, esse é um pré-fixado excelente para você estar posicionado num cenário de queda da inflação.
né? Então, do ponto de vista de estratégia, assim, principalmente de renda fixa, assim, você ficar bem posicionado no pré e vendido no dólar pode ser uma boa oportunidade. Obrigado, professor, por essa informação. Obrigado pelo seu tempo. Até a próxima, pessoal.